Bom, a gente começa então falando sobre os Estados Unidos, analisando o país aí internamente. Você está nos Estados Unidos, faz frio lá, por isso que a gente vê o Ramon já agasalhado. Há exatamente um mês aconteciam as eleições nos Estados Unidos que deram a vitória a Trump numa disputa com a democrata Kamala Harris em 20 de janeiro. Trump então será reconduzido, né, à Casa Branca. Ele volta também em um contexto de maioria no Congresso e também na Suprema Corte. A vitória dele surpreendeu boa parte do mundo também, contrariou os institutos de pesquisa, a gente analisou muito isso aqui. E agora, 30 dias após as eleições, gostaria que você, que vive, Ramon, aí nos Estados Unidos, trouxesse um panorama de como anda a vida, o cotidiano dos estadunidenses após a vitória do republicano. Qual que é a atmosfera hoje nos Estados Unidos, Ramon? Bom, é uma pergunta grande, né? Eu vou tentar responder o melhor que puder. É, eu acho que, obviamente, as pessoas que votaram no Trump e que apoiam ele estão muito felizes com o resultado, mas para as pessoas que apoiavam a Kamala Harris ou que não queriam a presidência Trump, uma etapa de bastante preocupação e angústia. As pessoas não sabem exatamente quão rápido ele vai fazer as coisas que ele prometeu fazer, o que ele vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer. Tem várias preocupações. Por um lado, ele quer impor tarifas é, nas importações do Canadá, do México, da China, que pode aumentar os preços ainda mais nos supermercados, então tem esse lado econômico. Tem uma preocupação muito grande também pelos imigrantes, porque uma das promessas mais importantes que ele fez, e agora que ele vai escolhendo o gabinete, todo mundo está realmente no mesmo lugar do que ele comentou. Então, são pessoas que são leais às vontades dele e que vão seguir o que ele propôs durante a campanha. Então, estamos falando de uma possível deportação em massa de milhões de imigrantes, que são um motor matriz da economia aqui nos Estados Unidos, e também são seres humanos que vão sofrer, famílias que vão ser separadas. E ele começou a fazer algumas coisas pelo estilo durante a administração passada, mas ele está falando disso. Também tem muita preocupação no Oriente Médio, que eu vou tocar nisso depois, em relação à política com Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e o genocídio em curso na Gaza. Mas é uma época de muita inquietude, e todo mundo está tentando pensar, ainda eu acho, por que perdeu a Kamala Harris, e tem muita divisão até na esquerda em relação a pessoas que são mais centristas ou são mais estabelecimento democrata ou são pragmaticamente pró-democratas, as pessoas que estão muito, muito decepcionados com a administração Biden em relação ao genocídio na Gaza, em relação aos preços nos supermercados. Tem muitos fatores que levaram à derrota dos democratas, mas eu acho que é uma época de bastante preocupação, porque não sabemos exatamente o que vai acontecer e quando, mas já fez muitas promessas, e tem até um documento que se chama Projeto 2025, que são centos de páginas de conservadores que basicamente fazem um tipo de esquema das políticas que querem fazer. Então, vai afetar os nossos impostos, vai afetar os planos de saúde de pessoas vulneráveis, os direitos trans e LGBT, mas geralmente estão em jogo o aborto. São muitas coisas mesmo. Ramon, você que vive aí nos Estados Unidos, quais foram as razões, na sua concepção, na sua percepção, que levaram à derrota da Kamala Harris, né, candidata, né, foi candidata pelos democratas? Quais fatores que levaram à sua derrota? Eu acho que são vários fatores ao mesmo tempo, que parecem dispersos, mas estão todos ligados. Primeiro, o Partido Democrata realmente não tem uma ideologia populista que possa chegar ao povo. A direita aqui nos Estados Unidos é quem tem o populismo. A gente não tem, propriamente dito, uma esquerda populista organizada ou dentro do estabelecimento que tenha algo de suficiente força para poder chegar ao povo. Isso por um lado.
que eles estão sendo os lobistas que compram os republicanos, que tentam persuadir as políticas, também fazem a mesma coisa com os democratas. Então, as pessoas estão cansadas disso, por um lado. Por outro lado, o genocídio em curso na Gaza afetou muitos votos de pessoas jovens que não foram votar ou que votaram em uma terceira opção. O genocídio em curso na Gaza é definitivamente um fator muito forte, especialmente entre os árabes americanos, os estudantes e diferentes pessoas de esquerda. Por outro lado, também os preços mais altos do supermercado, as dificuldades econômicas que o país está enfrentando em relação com o passado recente, apesar disso ser herdado da época do Trump, as pessoas muitas vezes não pensam desse jeito, pensam como está a situação em relação ao que eu posso comprar para minha mesa, para minha família, e não está tão bom. Então, isso também, obviamente, teve algumas políticas positivas do Biden em relação ao povo, mas, em geral, a economia não está tão boa. Isso por causa de guerras e diferentes coisas. E as pessoas também estão vendo, em relação ao genocídio em curso na Gaza, a quantidade de dinheiro que está gastando o atual governo para passar armamentos e armas e apoio a Israel, enquanto tem pessoas aqui que estão sofrendo e apenas podem comprar os alimentos. Então todos esses são fatores diferentes. Eu acho que também não podemos negar que tem misoginia, tem racismo, tem machismo, tem pessoas que a mensagem do Trump, desde essa perspectiva, também reverbera de um jeito positivo para eles por causa de machismo, misoginia e racismo. Sem dúvida. E sentimentos anti-LGBT e todo tipo de coisa. Então, é quase como uma mistura grande de diferentes fatores entrelaçados. Ótimo. Agora, Ramon, você falava sobre a questão dessa taxação, né, com outros países, que o Donald Trump já ameaça, ele já falou, inclusive, ele tem dado declarações que pode aumentar os impostos para países que não combaterem de forma efetiva a imigração ilegal e também o tráfico de drogas. A exemplo disso, a gente cita aqui o México e o Canadá, que ele incluiu. Ele diz também que pode aumentar as taxas para os países do BRICS, se adotarem uma moeda que substitua o dólar, né, que faça, então, aí essa divisão com o dólar. Na sua avaliação, Ramon, a gestão de Trump pode desencadear guerras comerciais a partir dessas declarações? Qual seria o impacto disso também para a economia dos Estados Unidos? Você traz esse relato do quanto o custo de vida está alto para os estadunidenses e também queria te ouvir a respeito disso, como é que pode ficar, como é que os Estados Unidos também receberam essa declaração do Donald Trump. Então, esse tipo de guerras econômicas são principalmente coisas que vai sofrer o povo americano e o povo de outros países por causa disso, porque essas tarifas ou essas taxações que ele quer colocar nos produtos, as grandes empresas, eles vão ajustar os preços, eles vão mudar os preços por causa das tarifas, e quem vai pagar somos nós, através de impostos, através de diferentes taxas. Então, nem vai ser um grande sofrimento para os ricos nos diferentes países por causa disso. Vai ser os povos, os agricultores, as pessoas comuns no supermercado, que vão acabar pagando mais. Então, se os preços estão altos agora, se ele conseguir fazer isso, e ele realmente insistir em fazer isso, vai ser um desastre para a economia e o custo de vida aqui, sem dúvida.